Imagine o marido chamando, se lembra no outro vídeo? O marido chamou ela de aquela coisa deformada. Eu nunca me casaria com aquela coisa deformada. Falei isso na cara dela, entendeu? Ela passou por muitos traumas, foi expulsa lá da igreja metodista, galera só tirou sarro dela ali com relação ao grande desapontamento. Foi uma vida pesada, né? E ela, enfim, então ela viajava, sabe aquele negócio? Vou fugir da realidade, negação da realidade. Então, ela realmente não queria voltar a esse mundo tenebroso, né? Vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Vai valer a Graça e paz, guerreiros, série Descortinando Adventismo, volume 3. Hoje o assunto vai ser novamente um pouco sério, um pouco engraçado. Tem algumas coisas cômicas aqui, porque hoje nós iremos falar sobre os devaneios de Ellen White de uma maneira que você nunca viu, tá? Tem coisas aqui que realmente não dá, galera. É cômico, tá? Mas a gente vai entrar nesse negócio aqui. Mas antes disso, eu quero falar novamente para vocês a respeito da promoção Descortinando Adventismo volume 3, lembrando que esse é o último volume da série. Depois disso não iremos mais escrever livros sobre o Adventismo, entraremos em outras searas, falaremos sobre outras coisas. Mas esse então é o último livro da série, mais de 480 páginas o livro tem. Até agora, a gente está diagramando ainda, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Mais de 600 notas de rodapé, tem muita coisa, muita pesquisa, galera. Para você que não assistiu o vídeo 1, corre lá, tá bem bacana. Fizemos uma mini biografia ali de Ellen White, falamos um pouquinho da vida dela. Fomos até o pentavô dela. E ali tem alguns, nesse vídeo tem alguns recados meio duros, meio pesados ali. Senti a ira do Espírito Santo ali, uma ira santa nesse vídeo, porque tem umas coisas que realmente deixam a gente indignado. Depois a gente entrou no vídeo 2, falamos sobre os plágios dela, mais de 70 páginas que a gente dedicou só para isso nesse livro. Fomos atrás, e nunca foi feito esse trabalho no Brasil ou no mundo, tá? Essa compilação de plágios dela, extenso, a gente localizou os livros originais, fomos atrás, traduzimos para o português, deu muito trabalho, muita pesquisa, comparamos os textos dela, que de alguns livros nem foram traduzidos ainda, a gente teve que traduzir os livros, comparar com os textos dos livros que ela plagiou, enfim. Bastante extenso ali, mas bem muita informação para vocês. Falamos depois das heresias dela, a gente dividiu, né, o vídeo das heresias em dois, porque tinha muita heresia, então heresia parte 1, heresias parte 2. E no vídeo passado a gente falou sobre as fake news vindas do céu, as falsas profecias, as profetadas de Ellen White, tá bem interessante, ali também tem algumas coisas um pouco que chegam a ser um pouco cômicas também. E hoje a gente vai falar sobre os devaneios, aí vai entrar nas loucuras, nas viagens sobrenaturais dela. Não sei se ela tomava ali um chazinho de ayahuasca, alguma coisa, mas ela viajava na maionese, tá? E também, curiosamente, a gente vai falar sobre as maldades dela. Ela atacou muita gente, inclusive que trabalhava com ela e deixou essas pessoas sequeladas, assim. Maldades sérias, tá? Que a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai mostrar algumas delas hoje. Não todas que estão no livro, mas algumas delas a gente vai trazer aqui hoje. Mas, de novo, antes de começar, vamos falar sobre a promoção. Para você que quer ganhar o livro gratuitamente aí na sua casa. O volume 3, hoje você vai ter duas chances, né? Novamente, a gente sempre está sorteando um livro no YouTube, outro livro no Instagram, tá? No YouTube é sempre a mesma coisa, o melhor comentário aqui vai levar o livro. Eu não vou repetir o ganhador, vão ser sempre ganhadores diferentes, então se você já ganhou,
e quer ganhar de uma outra forma, você pode tentar no Instagram. No YouTube não vai rolar, tá bom? No Instagram hoje, gente, vai ser diferente, tá? Você que já tem o volume 1 hoje, volume 1. O que você vai fazer? Você que tem o volume 1 e não deixou ainda uma avaliação na Amazon. Você vai correr na Amazon, você vai deixar uma avaliação lá, vai escrever uma avaliação na Amazon, tá? Vai bater um print dessa avaliação e vai jogar nos stories, vai me marcar @GleisonPércio e você vai escrever eu quero, hashtag volume 3 ou eu quero, hashtag, né, jogo da velha, Descortinando Adventismo volume 3 ou eu quero, hashtag, Descortinando Adventismo vol 3, né? E aí eu vou ler as avaliações e a avaliação que eu mais gostar, eu vou mandar uma mensagem para você no inbox aí no teu Instagram e você vai me mandar teu endereço e eu vou te mandar gratuitamente esse livro na sua casa, tá bom? Que mais que eu tenho para falar? Ah, sim. No site descortinadoadventismo.com você pode adquirir os livros, volume 1, volume 2, volume 3. O volume 1 está quase esgotando, galera. Se você não tem ainda, corre lá. A gente vai ter que, enfim, imprimir novamente o volume 1. Mas você tem também a chance de ter aí comprar os livros através do combo. Se você não tem nenhum dos três, a gente vai ter uma opção ali, já tem, né, no site, onde você vai poder comprar os 3 livros de uma vez, vai ganhar um desconto, acho que é 10, 15%, uma coisa assim de desconto. Aproveite esse descontão aí para poder levar os 3 livros se você ainda não tem, tá bom? Bom, para que não fique muito longo, vamos começar rápido aqui, galera. Vamos entrar num assunto bem interessante que são os devaneios de Ellen White. Veja bem, vamos começar com um verso, né, que ela escreveu ali, ó. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Foram-me dadas asas. Ela literalmente ganhou asas, né? É bem estranho esse negócio aqui, tá? Mas tudo bem. O que acontece? Isso aqui é parte de um texto que a gente vai ler mais completo, mais à frente, mas a questão da Ellen White, gente, vamos analisar aqui. O assunto Ellen White é um assunto que é levado extremamente a sério pelos membros adventistas, né? Isso a gente está cansado de saber. E é levado tão a sério a ponto de rachar famílias, né? Eu já vi, assim, casamentos sendo acabados por causa de Ellen White, famílias completamente divididas, não só pelo adventismo, tá? O adventismo também. Mas mesmo adventistas que não deixam de ser adventistas, quebram pau entre famílias por causa de Ellen White. Ah, uns não creem muito em Ellen White. Os que creem, rapaz, se o cara que crê na Ellen White, olha só, se o cara que crê na Ellen White é casado com um não crente em Ellen White, vai dar ruim. Os dois adventistas, um crê em Ellen White e o outro não crê em Ellen White. Esse negócio que vai dar ruim, principalmente se o cara que crê em Ellen White, se for o homem, se for o marido, tá? Porque geralmente a mulher, ela é mais inteligente, ela é mais maleável, né? Mas o homem, cara, o homem que crê em Ellen White e tem uma esposa que não crê, esse cara vai dar problema para a esposa, tá? Esse aí vai dar problema. Enfim, mas o fato é que mesmo eu vejo assim, mesmo depois de a gente mostrar, né, todo esse trabalho, você mostra as fraudes, mostra os plágios, as falsas profecias, através de vídeos, livros, você mostra tudo. O assunto Ellen White é algo tão assim que envolve o fanatismo, sabe? Que quem é fanático em Ellen White olha, é só por Deus para quebrar esse negócio aí, tá? Então assim, a gente sabe que a gente tá, né? A gente tá entrando numa seara complicada com esse livro aqui, porque esse livro é quase que inteiro falando só sobre Ellen White, tirando os 2 últimos capítulos, né? Então assim, quando a gente entra agora nos devaneios dela, a verdade é que esses devaneios, eles atingem níveis tão estratosféricos, assim, de absurdo, que eles chegam a ser cômicos, tá? Eles realmente chegam a ser cômicos.
com todo respeito, né, os nossos amigos adventistas aí que estão assistindo, que são fanáticos por Ellen White, tem coisa aqui que não dá, galera, tá? É hilário. Eu acho que mesmo você, amigo adventista, se você tiver um pouco de senso de humor, você vai dar algumas risadas comigo aí. Sobre algumas coisas. Outras não. Outras é papo sério, tá? Outras é coisa perigosa. A loucura dela chegou a níveis muito perigosos, como a gente já sabe. A gente já falou sobre algumas coisas aqui, mas hoje a gente vai falar sobre coisas mais sérias também. Bom, enfim, Ellen White e sua Odisseia no Espaço Sideral. Nós sabemos que Ellen White fez algumas viagens aí no Espaço Sideral, né? Muito bem. Joseph Bates, galera. Joseph Bates, quando ele conheceu ali o casal White em 1846, ele se lembra daquela história? Ele passou a ensinar o casal White a respeito da guarda do sábado e tal. A princípio eles não aceitaram muito. Mas eles tinham muito fortemente, assim, a ideia, o casal White, eles criam muito na questão do juiz investigativo e eles precisavam do juiz investigativo. Eles sabiam disso, que eles precisavam dessa doutrina para poder fazer alguma coisa na vida deles, né? E o Bates era mais ou menos na questão do juiz investigativo e tal, mas ele engoliu ali. Agora, ele, na verdade, ele engoliu, ele passou a pregar a respeito do juiz investigativo por 7 anos, só que o problema maior do Bates era a questão do dom profético de Ellen White. Ele, a princípio, ele não cria no dom profético de Ellen White, tá? Só que o Bates, ele tinha muita influência entre os adventistas na época. E o casal White falou, a gente precisa desse cara. O Bates trouxe o sábado, o sábado, tá, vamos aceitar. Aceitaram o sábado, e o Bates passou, quando eles aceitaram o sábado, o Bates era aquele cara assim, ó, você me agrada, que a gente conversa. Eles aceitaram o sábado, o Bates já deu uma roupa. Parece que o dom de Ellen White já tá ficando mais claro para mim, né? Já tô quase me convencendo. Mas ele ainda não estava totalmente convencido. E isso é uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Mas o Joseph Bates, como ele era um capitão do mar, um marinheiro, ele tinha um fascínio muito grande pela astronomia. Por quê? Porque ele se guiava muito pelas estrelas, né? Quando ele viajava à noite e tal. Então ele tinha esse fascínio. E ele adorava falar sobre planetas e as luas desses planetas. E ele, durante o tempo que ele ficava junto com o casal White ali e tal, ele falou muito a respeito disso, que era um hobby dele, que ele era apaixonado, era a questão da astronomia. Muito bem. Ele falava, mas ele achava que a galera não estava prestando atenção, mas ele não contava com a sagacidade da senhora White. A senhora White fingia que não estava prestando atenção, mas ela estava ali captando tudo. Muito bem. Um belo dia, Ellen White foi tomada em visão. E um sujeito chamado J.N. Loughborough, que é um dos maiores defensores do movimento adventista, escritor, ele escreveu esse acontecimento ali no seu livro chamado The Great Second Advent Movement. Na página 258 desse livro, ele fala sobre a visão que Ellen White teve de Júpiter, Saturno e as viagens ali no espaço sideral dela, né? E Joseph Bates estava lá. Olha que interessante o que aconteceu. Abre aspas. Uma noite, na conferência acima mencionada, Topsham, Maine, 1846, na casa do Sr. Curtis e na presença do ancião Capitão Bates, que ainda estava indeciso em relação às manifestações eram as visões, né, de Ellen White. A senhora White, enquanto em visão, começou a falar sobre as estrelas, dando uma descrição radiante dos cinturões cor-de-rosa que ela viu na superfície de algum planeta, e acrescentou: vejo 4 luas. Ah, disse o ancião Bates, ela está vendo Júpiter. Então, fazendo gestos como se estivesse viajando pelo espaço. Desculpa, galera, mas
Meu Deus! O que seria isso aqui? Então, fazendo gestos como se estivesse viajando pelo espaço. O que será que ela estava fazendo? Será que ela era Superman? Tan, taran, tan, 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 tan. Ou ela estava, tipo, fazendo algo assim, né? Eu não sei o que era, galera. Mas ela estava fazendo gestos como se estivesse viajando pelo espaço, tá? Meu Deus. Ela começou a descrever cinturões e anéis em sua beleza sempre variável e disse: Vejo 8 luas. Aí, o Bates. Ela está descrevendo Saturno. Em seguida vem uma descrição de Urano com suas 6 luas, seguida por uma descrição maravilhosa do céu se abrindo. Bom, aquilo ali foi suficiente para o Bates, para o Capitão Bates, né? De que as visões de Ellen White só poderiam ser de Deus. Afinal, ela nunca tinha apresentado nenhum interesse pela astronomia, né? Como seria possível, então, ela estar citando tão bem os detalhes ali de cada um desses planetas? Ela estava ouvindo, né, Bates, quando você estava falando. Ela estava ali, né? Ok, Urano 6 luas. Não é tão difícil, né? Ele só falava desses 3 planetas: Saturno, Urano e Júpiter. Bom, o Capitão Bates ali era um cara. Ele era. Tá, ele era um cara ingênuo, assim, um tanto quanto ingênuo. E ele não sacou a sagacidade de Ellen White. Ellen White jogou. Lembra que eles precisavam do Bates. E ela, né? Tá, vamos abrir uma possibilidade de que ela realmente estava naqueles transes que depois vocês vão entender o que era, neuropatológicos dela, que não tinham nada de espirituais a princípio, a não ser quando ela era usada talvez pelo inimigo. Mas é possível também que ela tenha captado aquilo no seu subconsciente e largou aquelas paradas quando estava nesses transes malucos dela. É possível, tá? Vamos abrir essa pequena possibilidade. Mas, pelo que a gente já apresentou para vocês até agora, vocês puderam ver que ela de boba não tinha nada, né? Né? Ela manipulava, ela sabia fazer as coisas. Ela era bem esperta, tá? Bom, o fato é que o que a gente tem absoluta certeza é que essas visões não eram de Deus, tá? Isso a gente pode garantir para vocês aqui agora. De Deus não era, gente. Mas Gleison, como você pode falar uma coisa dessa da mensageira do Senhor? Como você tem tanta certeza? Bom, se você perdeu os últimos vídeos, tem que assistir os últimos vídeos, tá? Só de assistir você já vai entender, né? Porque uma verdadeira mensageira do Senhor não precisa plagiar livro, não precisa ir contra a Bíblia, né? Não precisa escrever heresias e não precisa soltar falsas profecias, né? Liberar que só foram falsas, não teve nenhuma que ela acertou, tá? Mas, por que a gente tem certeza? Não é nem por nada disso, é porque se fosse de Deus, gente, ela iria acertar o número de luas que cada um desses planetas aí tinha: Júpiter, Saturno e Urano. Como assim, Gleison? Ela não acertou? Você não leu ali que ela falou 6 luas, outra tinha 8, outra tinha 7 luas? Só que aqueles números de luas era o número de luas que o Bates tinha dito, porque era o que a ciência conhecia na época. A astronomia não era muito avançada na época, então eles tinham pego, não sabiam do número total de luas de cada um desses planetas aí, tá? Acontece que com o tempo o pessoal foi descobrindo mais lua, né? Por exemplo, sobre Júpiter, em 1892, um cara chamado Bernard, o Dr. Bernard, descobriu a 5ª lua do planeta, né, através do observatório de Lick. Em 1905, no mesmo observatório, o Sr. Perrine localizou a 6ª e a 7ª lua de Júpiter. Em 1908, o Sr. Melotti descobriu a sua 8ª lua no observatório de Greenwich. Em 1914, o Sr. Nicholson encontrou a sua 9ª lua. Hoje em dia, em 2023, quando eu escrevi isso aqui foi em 2023, mas 2024, né? Já foram localizadas o total de 95 luas ao redor de Júpiter, galera. 95. Sobre Saturno, mesmo esquema. Em 1899, o professor Pickering descobriu a 9ª lua
de Saturno, em 1905 a 10ª. Hoje em dia, os astrônomos já localizaram o total de 145 luas em Saturno. Se ela tivesse tido uma visão, estivesse tendo uma visão verdadeiramente de Deus, ela teria falado o número real das luas. Certo? E aí a galera, aí sim, hoje a galera ia falar, uau, essa mulher, mano, pô, naquela época só sabiam de 9, só sabiam de 7, só sabiam de 6. Mas ela acertou 145 luas em Saturno. Caraca, essa mulher de Deus. Olha aí, ó, mais uma excelente oportunidade que ela perdeu de numerar o número exato das luas ali. Mas não. O que ela falou? O número que o Bates falou para ela e que ela fingia não estar ouvindo, né? Muito bem. Urano hoje possui o total, a gente já sabe, de 27 luzes. Então dê uma olhada aí na sua tela, o quadro que mostra a respeito das luas. Olha lá. As visões de Ellen White, as luas de Saturno, total de 7 luas naquela época. Ela disse que tinha visto 7. Só que quando eles lançaram o livro com 7, mas aí descobriram naquele tempo mesmo a 8ª lua de Saturno. Aí eles alteraram. Eles alteraram a visão dela. Jogaram 8. Ela tinha falado 7. Eles jogaram 8. Olha como eles são malandros. Desonestos. Os dados atuais da astronomia hoje, total de 145 luas. Júpiter, ela viu 4 luas. Hoje a gente já sabe que Júpiter tem 95 luas. Urano, ela viu 6. Hoje a gente já sabe que Urano tem 27 luas, né, galera? Bom, quem mudou esse número de luas aí foi aquele cara lá, o J.N. Lowborough, aquele fãzão dela, para encobrir a gafe dela, né? Mas, muito bem. Além disso, galera, o que acontece? Mas ela convenceu ali o Joseph Bates na época e alcançou o objetivo, né? Alcançou o objetivo. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, o Joseph Bates não teria caído, né, nessas malandragens aí, porque ele... Hoje a gente tem atualizações constantes, né, descobertas astronômicas constantes. Quase que diariamente a gente consegue ser atualizado no que está acontecendo ali nas descobertas do espaço, né, do espaço sideral, onde ela disse que viajou ali. Então ele não teria caído, mas como foi naquela época, não tinha, né, a ciência estava engatinhando aí nessa área. Enfim, mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. Bom, as viagens galácticas da Sra. White continuam. O que ela fez agora? Ela disse que encontrou, se lembra, o bom e velho Enoque. Mais uma passeadinha ali, voltinha no espaço sideral. Ela diz agora que encontrou o bom e velho Enoque em Saturno, galera. Olha só, vamos lá ler o texto que ela fala sobre isso. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas. E um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Aquele primeiro texto que a gente leu ali. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. Resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então 2 árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplendente, e em cada folha estava escrito Vitória. Pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca, deslumbrante, com folhas, e no meio de cada folha estava escrito Pureza. E em redor da grinalda... Por que esse cara estava usando grinalda, né? Grinalda quem usa geralmente é noiva, né? É uma mulher geralmente que usa grinalda. Mas tá.
E em redor da grinalda havia pedras de várias cores, que resplandeciam mais do que as estrelas, e lançavam um reflexo sobre as letras, aumentando-lhes o volume. Na parte posterior da cabeça havia um arco em que rematava a grinalda, e nele estava escrito Santidade. Sob a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse: Não é. Minha morada é na cidade. Eu vim visitar esse lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Bom, galera, realmente, né? Ellen White, ela tinha o desejo de continuar viajando no espaço sideral, ela tinha receio de voltar a este mundo tenebroso. Por quê? A realidade é, Ellen White, eu acho que ela nunca voltou, né? Na verdade, dessa viagem dela de ácido aí, de LSD praticamente. Por que que eu digo isso? Porque o que a gente nota assim na vida dela, ela passou por muitas dificuldades ali. Então imagina aquela pedrada, né, o traumatismo, a rosto feio, imagine o marido chamando, se lembra no outro vídeo? O marido chamou ela de aquela coisa deformada. Eu nunca me casaria com aquela coisa deformada. Falei isso na cara dela, entendeu? Ela passou por muitos traumas, foi expulsa lá da igreja metodista, galera só tirou sarro dela ali com relação ao grande desapontamento. Foi uma vida pesada, né? E ela, enfim, então ela viajava, sabe aquele negócio? Vou fugir da realidade, negação da realidade. Então, ela realmente não queria voltar a esse mundo tenebroso, né? E ela ali criou seu universo particular, né, galera? Ela criou um universo onde ela falava com anjos, onde ela era profetisa mensageira, a mensageira do Senhor, só tinha uma. Ela era o espírito de profecia, né? Deus falava através dela nos dias de hoje. Então ela criou um universo ali particular dela em que ela conseguiu convencer muita gente, tá, desse universo, inclusive talvez até mesmo ela, né? Até mesmo ela. Mas ela era, imagine, nessas viagens ela era a mulher mais top do mundo. Enfim, o fato é, galera, é impossível que Enoque estivesse vivendo em Saturno, né? O que acontece? A superfície de Saturno, ela não é sólida. Até me estranha ela falar assim, que não queria sair de lá, né? De Saturno. Cara, Saturno, ele é composto de um mar de nitrogênio líquido, com centenas de quilômetros de profundidade. Sua pressão atmosférica é milhões de vezes maior do que da Terra. Qualquer coisa que entra lá é facilmente esmagada. O mais resistente metal é esmagado da pressão atmosférica de Saturno, tá? A temperatura de lá, só para vocês terem uma ideia, a temperatura de lá é uma temperatura média congelante de menos 139 graus Celsius. Menos 139 graus Celsius. Então, assim, a gente já teve várias sondas que foram para lá. Não tem nada vivo, não tem. E não tem planta, não tem animal, não tem nada lá, não tem nada. Por que essa mulher queria ficar lá? Conversando lá com o bom e velho Enoque. E ele também, o que ele estava fazendo tanto lá? Que ele se movia como se fosse na casa dele. Não é um local bacana, entendeu? Para ficar passeando. Aí você pode falar, não, Gleice, mas ela falou que era de sete luzes, mas ela nunca mencionou que era Saturno. Tem alguns adventistas que falam isso. Ela nunca mencionou que era Saturno. Ela não mencionou, mas sabe quem foi que mencionou? Era claro, né, que ela estava falando de Saturno, mas sabe quem foi que mencionou claramente? O marido dela. Olha lá. Em nossa conferência em Topsham, Maine, em novembro passado, Ellen teve uma visão das obras de Deus. Ela foi guiada para os planetas Júpiter, Saturno e acho que mais um, que foi Urano. Depois que ela saiu da visão, ela pôde dar uma descrição clara de suas luas, etc. É bem conhecido que ela não sabia nada de astronomia, não conseguia responder a uma única pergunta sobre os planetas antes de ter essa visão. Não é bem assim, né, James White? Ela estava ouvindo atentamente ali o que o Bates estava falando. Bom, o único
planeta que ela falou que tinha 7 luas nessa visão dela ali, anterior, era Saturno. Então ela só poderia estar falando de Saturno, né? É uma conclusão lógica, tá? Então, uma gafe gigantesca criada por Ellen White, a galera da época caiu porque não tinha mais informação, apesar que você viu ali, né? Uma lua apareceu naquela época, uma lua apareceu a mais, e os caras mudaram. Para pra pensar, Adventista, para pra pensar. Os caras alteraram a visão dela, mano. Isso é um fato. Alteraram. Tem o livro que foi publicado antes com as 7 luas lá e depois uma com 8. Uma outra edição mudaram para 8, que já tinham descoberto a 8ª lua. Pô, galera. Por favor, como eu falei no outro vídeo, a fé ela não pode ser burra, entendeu? Você tem que ter uma base, você tem que ter uma lógica, né? Muito bem, vamos lá. E a constelação de Órion, galera? Constelação de Órion. E aí? O que ela falou sobre a constelação de Órion? Bom, a verdade é, ela continuava querendo agradar o Joseph Bates. E o Joseph Bates falava muito sobre Órion, a constelação de Órion. Ele tinha uma teoria, ele que tinha essa teoria, bem diferente, bem sui generis ali sobre Órion, que ele dizia o seguinte, ele dizia que tinha uma espécie de fenda ou abertura ali na constelação de Órion que muito provavelmente indicava a localização exata das portas do céu. Olha o que ele disse ali, ó. Mas a mais notável de todas as estrelas nubladas, diz ele, é aquela no meio da espada de Órion, onde 7 estrelas, 3 das quais estão muito próximas umas das outras, parecem brilhar através de uma nuvem. Parece uma abertura no céu, através da qual alguém pode ver como se fosse uma parte de uma região muito mais brilhante. Embora a maioria desses espaços tenha apenas alguns minutos de grau de largura, ainda assim, uma vez que estão entre as estrelas fixas, devem ser espaços maiores do que os ocupados por nosso sistema solar, e neles parece haver um dia perpétuo e ininterrupto entre inúmeros mundos que nenhuma arte humana jamais poderá descobrir. Essa abertura ou lugar no céu é indubitavelmente o mesmo que é mencionado nas Escrituras. Veja João 1:5:1, Apocalipse 19:11. Bom, Ellen White, que não é boba nem nada, já tinha sacado ali. Coincidentemente, na sequência teve uma visão sobre Órion, tá? E olha lá o que ela falou. Mas, depois de ver os planetas, isso aqui quem escreveu foi o adventista A.W. Spalding, né, que falou a respeito de mais uma visão que ela teve, que se alinhou ali com as ideias de Joseph Bates sobre Órion. Olha lá, mas depois de ver os planetas, ela pareceu passar por uma grande distância nos céus, até chegar ao lugar chamado a abertura no céu. Quando começou a descrever isso, o ancião Bates se levantou em grande excitação. Ela está dando uma descrição mais maravilhosa. Coitado do Bates, né? Ele era meio bobão, assim. Disse ele, do que qualquer outro astrônomo já sonhou. E ainda assim ela falava de sua grande beleza, com as 4 grandes estrelas distantes como suas portas, e a glória, maravilhosa glória, brilhando através. Os céus além, ela disse, formavam uma região mais iluminada. Este, de fato, é o portão de nossa parte do universo para o céu central, onde Deus habita. Olha lá. Ela escreveu mais coisa sobre Órion. Nuvens escuras e pesadas se formaram e colidiram umas contra as outras. A atmosfera se separou e se abriu. Então podemos olhar para cima através do espaço aberto em Órion, de onde veio a voz de Deus. A cidade santa descerá por esse espaço aberto. Pronto. Bates ouviu isso e falou, é aqui mesmo que eu vou amarrar meu burro. Essa mulher sabe tudo. Tamo junto, Ellen White. E a partir dali foi maravilhoso por 7 anos, né? Depois que Jesus não voltou em 1851 com a teoria de Bates. Se lembra? Ela colocou tudo na conta do Bates, falou, a culpa foi dele. Tchau, Bates. Vai para escanteio, vou sair fora daqui. Saiu do Maine, foi lá para a parte central dos Estados Unidos e fundou lá a seita dela. Bom, enfim, galera. Então, essa aí foi a... Mas calma, tem mais. Ela viajou mais ainda. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o espaço sideral aqui. Essa aqui, galera. Os anjos no céu usam cartões de ouro. Seria o Ouro Card? Né? Mastercard, Ouro Card, sei lá. Que cartão é esse que esses anjos usam? Bom, Ellen White ela teve uma outra visão do céu, onde ela pôde presenciar alguns anjos utilizando cartões de ouro
que seriam apresentados nos portões celestiais ali a outros anjos, né? Seriam anjos segurança ou anjos porteiros, não sei. E que somente após a verificação de tal cartão, cara crachá, era autorizada a entrada dos anjos pelos portões do céu. Muito bem, a gente falou sobre isso nos plágios dela. Ela plagiou, na verdade, essa visão de um outro cara. Foi do William Foy, né? William Foy. Tá. Mas vamos lá, vamos ler aqui a respeito do que ela escreveu. A perfeita ordem e harmonia na Cidade Santa. Todos os anjos comissionados para visitar a Terra levam um cartão de ouro e ao entrarem e saírem apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. O céu é um lugar agradável. Bom, temos tantas perguntas sobre isso. Primeiro que assim, é bem infantil esse negócio aqui, essa visão dela, né? Mas, além de ser extremamente infantil, existe um embaraço lógico e bíblico, né, do que ela alegou ter visto ali no céu. Inicialmente, o que a gente pode ponderar aqui? Será que existem seres que buscam invadir o paraíso? E por isso o pessoal tem que checar ali, né, se os anjos ali, aqueles seres, têm cartões de ouro para entrar ou não? E se de fato existe esses seres que querem invadir o paraíso, o que será que aconteceria se eles invadissem o céu? Vocês podem falar. Não, tem os anjos do mal, né? Tem os anjos do mal. Aí eles poderiam entrar lá e... Tudo bem. Tá, então eles entram lá, eles podem entrar lá e querer tomar o poder, né? Mas Deus, ele é onipotente, galera. Ele pode destruir todo mundo. E ele é onisciente também. Ele pode falar, opa, peraí. O Zé ali tá se passando por Miguel. Não é. O Baal lá, o Moloque, tá tentando se transformar no anjo de luz. Ô, Miguel, acaba com ele. Ele pode falar. Ele pode se tocar na hora. Então ele só pode pensar assim, ó. Desapareça, Baal. Você que está tentando invadir, sumiu da existência. Mas tá, vamos dizer que ele não queira fazer isso. Aí tem os caras querendo entrar lá e não tem o cartão. Mas será que eles não poderiam materializar um cartão de ouro? Esse cartão, será que tem algum código de barra diferente? Eu não sei, galera, tá? Mas tem muita coisa aqui que realmente eles poderiam clonar esses cartões, talvez. Será que eles conseguiriam entrar se eles clonassem? Essas são muitas perguntas que a gente tem aqui. Mas enfim, teologicamente falando, não há absolutamente nenhuma referência, né, bíblica a qualquer tipo de cartão para entrar no céu, né? Isso a gente sabe, né? Então assim, vamos colocar isso aqui como mais um chá de ayahuasca, ali uma ervinha que a Ellen White fumou e viajou, né? Bom, agora a gente vai falar, ela volta para a Terra e tem os devaneios na Terra agora, que isso foi nas viagens galácticas, né? Agora vamos voltar para a Terra. Aqui ela começou a viajar mais pesado na maionese sobre coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, masturbação causa diversas doenças. Bom, agora tirem as crianças da sala, né? Masturbação, galera, claro que é algo tabu, né, entre os cristãos, e sim, pode ser ligados a pecados sexuais pesados, como pornografia, etc. Cuidado com esse negócio é sério, tá? Fica longe disso daí. E, de fato, os filhos de Deus, eles devem, né, cuidar muito com isso, evitar esses transtornos, etc. Isso é uma coisa. Só que a Ellen White, ela apresentou uma certa obsessão doentia sobre esse assunto aí, passou a escrever impropérios que simplesmente não condizem com a realidade, com as noções mais básicas da realidade, né, galera? Então, da ciência e da medicina. Então, vamos ver o que a Ellen White declarou a respeito das doenças que surgem no corpo em virtude da masturbação. Vamos lá. Número 1. Dor nas costas, atrasos mentais, paralisia cerebral, câncer, doenças no fígado, doenças no rim, doenças no pulmão, neuralgia. A mãe pode gerar filhos anões com nanismo, problemas sérios de memória, os olhos encolhem e até mesmo a morte. Uau!
Uau! Bom, isso aqui é um erro grosseiro, né, da Ellen White com relação à medicina. Não existe nada nem perto que chegue desse negócio aí, que o mensageiro do Senhor falou. Isso aqui a gente está trazendo, né, a título de realmente uma coisa ridícula que ela falou a respeito dessa questão. Ela usou ali, deu uma carteirada de profeta e falou: é isso aqui, pronto, acabou. E não tem nada a ver, galera, tá? Agora vamos entrar em coisas um pouco mais absurdas, assim, meio doidas. Mais devaneios, né? As perucas, elas superaquecem o cérebro. Bom, mais uma pérola da senhora White que acabou dessa vez atacando as inofensivas próteses capilares. Vamos lá, vamos ler a respeito disso. Os cabelos artificiais e as almofadas que cobrem a base do cérebro, isso é ela falando, cobrem a base do cérebro, aquecem e excitam os nervos da medula espinhal centrados no cérebro. A cabeça deve ser mantida sempre fresca. O calor causado por essas coberturas artificiais induz o sangue ao cérebro. A ação do sangue nos órgãos inferiores ou animais do cérebro causa atividade não natural, tende à imprudência moral, e a mente e o coração correm o risco de serem corrompidos. Uau! A mente e o coração correm o risco de serem corrompidos. Mais uma grande gafe, né, galera? Vamos combinar aqui, publicado pela senhora White, que foi praticamente apagada inteiramente dos livros dela pela Igreja Adventista. Só tem um local que você vai achar isso hoje, que é no livro The Health Reformer. Então, novamente, fica a pergunta, né? Como que alguém que é inspirado por Deus pode se sujeitar a anunciar tamanha gafe? Né? Por que Deus deixaria ela cometer essas gafes se ele havia escolhido ela para ser a profetisa dele para os nossos tempos? Interessante. Mais uma coisa aqui. É pecado ficar doente. Olha o que ela escreveu. É um pecado estar doente, pois toda doença é resultado de transgressão. Mais uma vez, Ellen White, ela joga um fardo extremamente pesado sobre os seus seguidores ali, que são afligidos por qualquer tipo de doença, né? Claro que sim, tem algumas doenças que é verdade, que o cara são acometidos ali porque o cara ele tá com um problema emocional, tá com algo psicológico, talvez está errando em alguma coisa, está escondendo algum pecado, isso pode acontecer, né? Fica ali as doenças psicossomáticas, por exemplo, né? Mas nem toda doença é psicossomática, nem toda doença é resultado de algo errado que o cara fez. Existem vírus, existem bactérias, existem doenças genéticas que simplesmente, e até mesmo o inimigo pode colocar, como aconteceu no caso de Jó. Né? A gente até leu sobre esse caso de Jó aqui. Vamos ler de novo. Saiu, portanto, Satanás, o acusador inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Jó 2, 7 a 10. E o próprio Jesus, né, em João 9, 1 a 3, olha o que ele falou. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O que esse cara fez? Ele era cego de nascença. Não pecou para ser cego. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Bom, Ellen White mais uma vez entra em contradição direta com as Escrituras e fica aqui a pergunta: por que alguém que fosse verdadeiramente encarregada por Deus para falar ao seu povo falaria contra a própria palavra daquele que a enviou? Interessante, né? Olha mais uma loucurada aqui. Mulheres que usam chapéu mostram que são controladas por Satanás. Coitado, o chapéu não fez nada para ninguém. Olha lá. Foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo. Alguns têm feito isso e estão perdendo rapidamente o caráter peculiar e santo que deveria distingui-los como o povo de Deus. Fui levado de volta
ao antigo povo de Deus e conduzida a comparar sua vestimenta com o modo de se vestir nesses últimos dias. Que diferença, que mudança! Antes as mulheres não eram tão ousadas como agora. Quando saíam em público, cobriam seus rostos com um véu. Nesses últimos dias, as modas são vergonhosas e imodestas, elas são notadas na profecia. Foram introduzidas primeiro por uma classe sobre a qual Satanás tem controle total, que, tendo perdido toda a sensibilidade, sem qualquer convicção do Espírito Santo, se entregaram à libertinagem para com avidez cometer toda sorte de impureza. Se o povo professo de Deus não tivesse se afastado grandemente dele, haveria agora uma diferença marcante entre sua vestimenta e a do mundo. Os pequenos chapéus expondo o rosto e a cabeça mostram uma falta de modéstia. As saias rodadas são uma vergonha. Bom, o que vemos aqui é um fanatismo ao extremo adotado pela senhora White com relação à moda da época, né? O que parece ela estava indicando ali sobre a questão do véu. Será que ela queria que as mulheres voltassem a usar o véu, como fazia a igreja de Corinto? Esquisito. E, claro, né, o extremo liberal do outro lado também é ruim, né? Mas assim, isso aqui também é um absurdo, tá? Agora, o que é mais interessante, galera, é que a gente nunca viu Ellen White usar nenhum véu. Mas sabe o que a gente viu Ellen White usar? Um lindo chapéu. Um lindo chapéu. Você pode conferir ela usando o chapéu no livro. A gente pôs a foto dela ali. Então é complicado, tá? Mais uma aqui. Afinadores de piano ficarão insanos. Aí é uma loucurada atrás da outra. Olha só. Ela escreveu: em muitos casos, aconselhei trabalho ao ar livre para afinadores de pianos, dizendo-lhes que, a menos que mudasse sua ocupação, teriam que lidar com a insanidade. Somos compostos de nervos e sentidos, assim como de consciência e afetos. Todas as partes da máquina viva devem ser sabiamente cuidadas e tratadas com consideração. O Senhor tem respeito pelo corpo, assim como pela alma. Que tem a ver isso aqui? Aconselhei trabalho ao ar livre para afinadores de piano, dizendo-lhes que, a menos que mudasse sua ocupação, teriam que lidar com a insanidade. Caraca, ela gostava de se aventurar na área da música também. E o seu alvo dessa vez foram os afinadores de piano, que eles possuem muita utilidade, pelo menos na época, né, no mundo da música. Afinal, um piano fora da afinação correta não produz uma boa harmonia musical, né, galera? Por que será que ela levantou essa guerra aí contra a boa música, né? Estranho, estranho. Muito bem. E o racismo, agora o negócio mais pesado. E o racismo de Ellen White? Esse tópico aqui, várias vezes ela bateu nessa tecla aqui, ó. Estranho, bem estranho. Bom, várias declarações polêmicas. Vamos iniciar com essa daqui, ó. E eu acho que, inclusive, muitos adventistas negros não sabem dessas declarações dela aqui, ó. Ela disse que negros não podem ser líderes e não devem tentar se igualar aos brancos. Vamos ler ali? Oportunidades estão sempre aparecendo nos estados do sul e muitos homens de cor são chamados ao trabalho. Mas por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes. Todos nós somos membros de um corpo que é completo unicamente em Jesus Cristo, que vai elevar seu povo do baixo nível que o pecado degradou, e então serão colocados onde devem ser reconhecidos nas cortes celestiais como trabalhadores juntos a Deus. Uau! Olha aí outro verso, outro texto. As pessoas de cor não devem pressionar para serem colocadas em igualdade com os brancos. Mais um texto. O trabalho de proclamar a verdade para esse tempo não deve ser prejudicado por um esforço para ajustar a posição da raça negra. Caraca! Qual seria o motivo, cara, desse racismo aí? Por que os negros não poderiam ocupar cargos de liderança? Por que as pessoas de cor não poderiam se colocar de igual para igual com aqueles de cor branca? Será que Deus teria inspirado Ellen White a ser racista também? Por que ele faria isso contra uma raça criada por ele mesmo, né? Estranho. E se não foi ele quem a inspirou a dizer tamanhos impropérios, quem seria? Quem teria inspirado
profetisa do Senhor? Será que seria um anjo assistente dela? Ou seria ela de fato racista? O fato é que, de qualquer forma, qualquer uma dessas opções coloca a mensageira do Senhor e a igreja adventista numa luz extremamente negativa, galera. Essa é verdade, mas tem mais. Olha lá. Brancos não devem se casar com negros. Eita! Tem alguns amigos adventistas aí que não vão gostar de ouvir esse negócio aqui, ó. Vamos ver o que ela escreveu? Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lidar com o patrimônio hereditário, uma condição que os sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, que lhes deram essa herança para toda a vida. Nenhuma animação deve ser dada a casamentos dessa espécie entre nosso povo. Que o irmão negro se case com uma irmã negra que seja digna, que ame a Deus e guarde seus mandamentos. Que a irmã branca que pensa em unir-se em casamento a um irmão negro se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Uau! Uau! O que acontece, galera? Ellen White ela escreveu isso aqui numa época em que a escravatura tinha sido abolida recentemente, tá? Em virtude ali das pressões ocasionadas pela Guerra Civil Americana. Então, assim, qualquer pessoa do bem que se dizia ser cristã, principalmente uma pessoa cristã, né? Deveria, no mínimo, por uma questão moral, apoiar o fim da escravidão e da segregação racial da época, tá? Mas Ellen White ela não entendeu dessa forma. Ela decidiu por realçar ainda mais a divisão demoníaca entre negros e brancos. Interessante, né? Você tem ali Martin Luther King, como uma figura emblemática, né? Se posicionando ali contra essa questão da divisão racial. Rosa Parks, se eu não me engano, que foi aquela negra que se negou a sentar lá atrás no ônibus, etc. Pessoas que se levantaram, cristãos, né, que se levantaram e falaram, basta, né, chega disso. E Ellen White não tomou essa posição, né? Interessante, né? Ela falou, não, tem que continuar a divisão racial. Mais uma oportunidade perdida, né, Ellen White? Para você como uma mensageira do Senhor, mensageira do Senhor, poderia muito bem ter aproveitado essa oportunidade e ter tomado uma posição do lado certo da história. Mas não, ela resolveu segregar aí ainda mais o que já acontecia na época, né? Enfim, estranho, tá? Mesmo que ela fosse só uma cristã normal, galera, tá? Uma cristã normal não deveria ter feito o que ela fez. Tá? Mas a coisa fica ainda pior com essa questão do racismo. Olha só o que ela escreveu agora. Não haverá negros no céu. Não haverá negros no céu. Que estranho. Ela tinha, na verdade, ela tinha uma mania... Ei! Shhh, quieto aí! Ellen White ela tinha uma mania terrível de eliminar do céu qualquer pessoa que por qualquer motivo irritasse ela. E, pelo jeito, não foi diferente com a raça negra, as pessoas de cor. Olha o que ela escreveu ali. Vocês são filhos de Deus. Ele adotou vocês e ele deseja que formem características aqui que lhe darão entrada na família celestial. Lembrando disso, você será capaz de suportar as provações que encontrará aqui. No céu não haverá nenhuma linha de cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Agradecemos a Deus por podermos ser membros da família real. Bom, temos alguns problemas com essa declaração aqui de Ellen White. Primeiro que ela está dizendo que Jesus Cristo era branco. O que provavelmente não é verdade, tá? Ele provavelmente não era negro, mas branco, acho difícil. Ele era... creio eu, pelos estudos científicos, né, que a gente analisou, a ponto que Jesus tinha uma pele morena, né, devido ali ao
ao tipo físico dos semitas galileus da sua época, além de alguns estudos arqueológicos, textos históricos e alguns registros ali de antigas artes encontradas da época. Bom, um outro problema óbvio aqui é o fato de que esse texto apresenta um viés altamente racista que chega a eliminar do céu qualquer tipo de pessoa de cor negra. Quem foi que mostrou isso a ela? Novamente, teria sido seu anjo assistente? E por que Deus faria pessoas de diferentes cores no planeta Terra que não mais carregariam sua cor de pele após a glorificação de seus corpos? Seria o nosso Deus um Deus racista? Que impediria alguém de cor negra entrar no céu? Qual seria o motivo disso? E, finalmente, nós identificamos também uma insinuação ali de que, se nós fazemos parte de uma linhagem real, não há qualquer possibilidade de sermos de cor negra, pois essa, segundo ela, não é uma característica de uma família celestial. É o que eu consegui ler ali nas entrelinhas, né? É uma declaração vil e cruel por parte de Ellen White. E eu fico pensando, né? Como se sente uma pessoa negra? Como que se sentiu na época? Para pensar. Naquela época, uma pessoa que ouviu Ellen White falar isso, que era adventista. Nossa, então quer dizer que a minha cor não é digna de uma linhagem real? Para pensar. Já hoje, alguém lendo isso, alguém de cor negra já ficaria ofendido. Mas naquela época, cruel, tá? Cruel. Será que talvez alguém que ouviu isso poderia até ter se afastado de Deus ao ouvir tamanho pronunciamento de uma mulher que se intitulava mensageira do Senhor, profetisa do Senhor? Se eu fosse negro e estivesse na igreja dela e eu visse algo assim, cara, isso poderia me abalar, tá? Poderia abalar minha fé. Eu pensar, nossa, Deus não ama os negros. Afinal, todos no céu são de cor branca, né? Bom, racismo é considerado crime no Brasil, a gente já sabe, na Constituição Brasileira, artigo 3º. E as declarações de Ellen White, obviamente, são extremamente vergonhosas e anticristãs, mais uma característica de uma falsa profetisa. Bom, Ellen White também levantou uma guerra contra o casamento, galera, em alguns de seus textos. Não dá para entender. Curioso, mas ela escreveu. Olha só. Há muitos que estão perdendo suas almas nesta era do mundo ao se absorverem nos pensamentos sobre o casamento e na própria relação matrimonial. Que a esposa cristã evite, tanto em palavras quanto em atos, estimular as paixões animais de seu marido. Muitos não têm absolutamente força alguma a perder nessa direção. Eles já, desde jovens, enfraqueceram seus cérebros e minaram suas constituições pela satisfação de suas paixões animais. A autorrenúncia e a temperança devem ser o lema na vida matrimonial. Então, quando filhos nascem para os pais, eles não serão tão propensos a ter órgãos morais e intelectuais fracos e o animal forte. O vício em crianças é quase universal. Não há uma causa? Quem lhes deu o selo do caráter? Bom, o que ela está dizendo aqui? Na verdade, ela está dizendo o seguinte, ó. Se você é solteiro, você não deve perder muito tempo com essa história de querer se casar, não. Ela escreveu ali, ó. Há muitos que estão perdendo suas almas nessa era do mundo ao se absorverem nos pensamentos sobre o casamento e na própria relação matrimonial. Então, o solteiro não deve perder muito tempo buscando se casar. E o casado não deve perder muito tempo tendo relações matrimoniais lícitas com seu cônjuge. O que sobra, então, para o pobre sujeito ali, que era seguidor dos conselhos de Ellen White? Uma vida miserável, sem esperança ou expectativa de casamento, para o solteiro, e para o casado, uma vida miserável também, sem paixão física pelo seu cônjuge alguma. Diante disso, qual é a decisão que a gente deve tomar? Claramente, rejeitar os escritos de Ellen White e permanecer somente com a Bíblia, que não fala nada disso, galera. Pelo contrário. Tá, ela também se levantou contra
os filhos, nos seus devaneios ali. Ela levantou uma guerra contra o casamento e agora contra as crianças. Olha só. Segundo ela, era preciso ensinar o marido e a mulher que eles não deveriam ter filhos. Meu Deus. O tempo e tem sido há anos, que o nascimento de crianças no mundo é mais uma ocasião de tristeza do que de alegria. Satanás controla essas crianças e o Senhor tem pouca influência sobre elas. Chegou o momento em que, em certos sentidos, que têm esposas devem agir como se não as tivessem. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Gente, como que pode? É muito conteúdo sem noção, entendeu? Se fosse pouca coisa, galera, eu tinha feito um vídeo, mas a gente tá no 6º vídeo. E tem mais 9 pra fazer. Pra vocês terem uma ideia do tanto de conteúdo que se tem pra falar sobre as doideiras dessa mulher aqui. Bom, na verdade, segundo Ellen White, o nascimento das crianças seria um motivo de tristeza e não de alegria. E os maridos não deveriam buscar mais as suas esposas na intimidade e simplesmente fingir que não são mais casados. Claro, a gente tem que aquecer que é possível que ela estivesse falando dentro de um contexto apocalíptico, né, da época, onde ela acreditava que o mundo iria acabar ali em breve, né? Isso é possível, tá? Mas, de novo, de qualquer maneira, ela sai perdendo, porque ou ela está declarando algo que contra o casamento fora de um contexto apocalíptico, contra a procriação de filhos, o que é um absurdo, fora do contexto apocalíptico. Ou ela está falando dentro de um contexto apocalíptico, por isso não deveríamos ter mais filhos na época dela. Logo, foi uma falsa profecia, porque não aconteceu, né? Não aconteceu esse evento apocalíptico na época dela. Então, de qualquer uma das formas, falsa profetisa ou falsa profetisa. Você escolhe. Muito bem. Seguindo adiante. Gafes históricas agora. E conflitantes com as escrituras sagradas. Tá? Além de ela ter feito todas essas loucuradas aí, escrito a respeito dessas loucuras, ela também escreveu erros históricos, mas muito erro histórico, tá? Tipo, só no grande conflito são coisas, mas é muita coisa. Então obviamente a gente não está trazendo tudo aqui, algumas coisas só. Mas antes de a gente apontar isso, vamos ver o que ela escreveu a respeito de como ela recebia as informações do céu. Como o Espírito de Deus abriu minha mente para as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, fui ordenado a revelar aos outros o que assim me foi revelado. Não se pode negar que essas obras não foram produto da mente humana. São a voz de Deus falando ao seu povo. Palavras dela, tá? Tá, mas se essa realmente é a voz de Deus falando para o seu povo, como é possível que Deus erre em suas declarações? Mas se Deus não pode errar, então só nos resta uma alternativa. Ellen White foi quem errou e mentiu dizendo que ouviu a voz de Deus, quando na verdade eram seus próprios pensamentos malucos ou plágios dos erros de outros autores. Também acontecia muito, tá? Logo, ela só pode ser uma falsa profetisa. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Ela errou sobre a declaração de Herodes, olha lá. Ela escreveu o seguinte: o coração de Herodes se tornou ainda mais duro, e quando viu que Cristo ressuscitara, não ficou muito perturbado. Ele tirou a vida a Tiago, e quando viu que isto agradara aos judeus, lançou mão de Pedro também, intentando levá-lo à morte. Tá. Ellen White escreveu esse texto aí com o intuito de indicar que o mesmo Herodes participou do julgamento de Cristo. O mesmo Herodes que participou do julgamento de Cristo foi aquele também que matou Tiago e tentou assassinar a Pedro. Porém, registros históricos indicam que o Herodes que participou do julgamento de Cristo foi Herodes Antipas, que em seguida foi exilado para a cidade de Lyon, na França, no ano de 41 d.C. Na sequência, o governo da província foi transferido para um outro Herodes, o Herodes Agripa. Esse sim foi responsável pela morte de Tiago e pela prisão de Pedro. Olha, White. Tava com algum mau contato ali, né, na conexão
com o céu. E aí você perdeu essa parte aí, né? Foi desconectado ali o Wi-Fi. O fato é, essa passagem está errada. Ela também afirma que o mesmo Herodes que decapitou João Batista seria aquele que teria matado o apóstolo Tiago. Também está errado. A Igreja Adventista, o que ela fez? Ela corrigiu os erros da autora nas edições seguintes, colocando em colchetes ali em negrito as alterações feitas pela Igreja após verificarem a gafe histórica. Olha o que ela escreveu ali. Ele, Herodes, prendeu Tiago e o lançou na prisão, enviando depois um executor para matá-lo com uma espada, como outro Herodes havia ordenado a decapitação do profeta João. Ele então se tornou mais ousado, percebendo que os judeus estavam satisfeitos com seus atos e aprisionou Pedro. Bom, o fato é que a senhora White copiou essas declarações equivocadas de outros autores e, portanto, foi obrigada a consertar textos que, segundo ela, haviam surgido através das visões dadas por Deus. É complicado, ela plagiava os erros de outros autores. O teólogo adventista Don McAdams realizou o trabalho de doutorado dele em torno do livro Grande Conflito, a gente já falou sobre ele aqui, e ele verificou que Ellen White constantemente copiava erros históricos de outros autores. Olha o que ele escreveu. Ellen White não apenas estava pegando parágrafos aqui e ali que encontrava em suas leituras, mas na verdade seguindo os historiadores página após página, deixando de fora muito material, mas utilizando sua sequência algumas de suas ideias e frequentemente suas palavras. Nos exemplos que examinei, não encontrei nenhum fato histórico em seu texto que não estivesse no texto deles. O manuscrito... Vocês estão entendendo, galera? Não tinha, era tudo copiado. O manuscrito escrito à mão sob João Hus segue tão de perto o historiador que parece não ter passado por uma etapa intermediária, mas sim diretamente da página impressa do historiador para o manuscrito da Sra. White, incluindo erros históricos e exortações morais. Até as exortações morais do cara lá ela copiava. Veja bem, quais eram os problemas dela? A gente já falou sobre isso. Se ela tivesse utilizado como pesquisa o livro de alguém e colocado a nota de rodapé e dado o devido crédito à pessoa, não tem problema. Mas ela não só não fazia isso, como ela dizia que Deus havia mostrado para ela. Você lembra? A gente já falou sobre isso. Então, por quê? Porque ela queria passar a impressão de que ela era uma profetisa do Senhor. E tem gente que caiu nisso e cai até hoje. Entende? Ela dava carteirada de profetisa, mas não era profetisa. Tá? Ela era plagiadora. Bom, Ellen White também demonstrava raiva pelas crianças, galera. Olha só. Não, agora aqui, na verdade, lembra que eu falei que tinha uma parte séria, perigosa aqui dos devaneios dela? Aqui é coisa séria, tá? Aqui é coisa séria. Olha o que ela escreveu. Bom, antes vamos apresentar um verso bíblico que demonstra quais são os frutos do Espírito Santo, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Agora vamos mostrar o que a mensageira do Senhor demonstrou nos escritos dela. Imagine no dia a dia, né? Isso aqui foi nos escritos dela contra as crianças. Olha lá. Nem a metade das mães sabe cozinhar ou o que pôr diante de seus filhos. Colocam perante seus filhinhos nervosos essas indigestas substâncias que ardem na garganta, e por todo o caminho abaixo até as delicadas membranas do estômago, tornando como fogueira a arder, de modo que não reconhece a comida saudável. Os pequeninos chegam à mesa e não podem comer isto ou aquilo. Tomam o controle e comem justamente o que querem, seja ou não para benefício seu. Eu recomendaria deixá-los ficar sem comida por pelo menos 3 dias, até que sintam fome bastante para tomar o alimento bom e saudável. Arriscaria deixá-los passar fome. Nunca pus em minha mesa comidas de que não permitisse que meus filhos participassem. Punha diante deles só aquilo que eu própria comia. As crianças comiam isto e nunca pensavam em pedir aquilo que não se encontrava na mesa. Não devemos condescender com o apetite das crianças, apresentando-lhes essas comidas indigestas. Bom, que tipo de mãe em sã consciência subjugaria o seu filho
e o deixaria sem comida por 3 dias, galera, somente para ensiná-lo o que ele deve ou não comer. Ou seja, de acordo com o raciocínio de Ellen White, a culpa da mãe de não saber cozinhar e de não apresentar a comida correta aos seus filhos deve recair sobre o filho. E por isso a coitada da criança lá deve ser castigada e passar fome. Só que veja bem, eu não sei de que idade ela tá falando, mas galera, 3 dias sem comer, uma criança. Vamos falar que seja uma criança de 4 anos, 3 anos, 5 anos. A criança pode morrer. Isso aqui é algo criminal, isso aqui é algo sério. Isso aqui é algo sério, isso aqui pode cair, pode desenvolver num crime isso aqui. Veja bem, existem adventistas fanáticos por ele, pessoal doido, tá? Eu espero que esse povo não tenha acesso a esse tipo de literatura, mas eles têm. A verdade é que os fanáticos mesmo por Ellen White têm tudo dela. Isso aqui é coisa séria que pode desenvolver em algo muito pesado, muito complicado e criminoso, tá? Então o que acontece? Aí você pode falar, não, Gleison, os adventistas nem levam isso a sério hoje em dia. Sim, é verdade. 90% vai. 95%, vamos dizer. Vamos ser gentil aqui. 95%, que não é 95%, tá? Tem pelo menos aí uns 20% que não batem muito bem aí, que são fanáticos por ela. Mas vamos falar que seja 95%. Que simplesmente não ligam para esse tipo de declaração e falam, deixa passar, né? Passa o pano ali. Dois problemas. Primeiro problema, os 10% levam a sério e pode causar problemas pesadíssimos aos seus filhos. O outro problema, se 90% não leva a sério o que ela escreveu, então 90% deve sair da igreja. Porque ela escreveu isso, ela ensinou isso. E se você, amigo adventista, não está levando a sério, por que você está levando a sério as outras coisas dela? Por quê? Mas é uma coisa só. Não é uma coisa. Olha o tanto de coisa. Estamos no 6º vídeo, galera. Tem vídeo aí com quase 2 horas já. De eu falando, mostrando as doideiras dela. Não é possível. Se 90% não leva a sério isso daqui, 90% deve se retirar da igreja. Vai para uma igreja onde você leve os escritos ali que você crê a sério, leva a sério, tá? Que é o quê? Só a escritura. Fica só com a Bíblia, cara, tá bom? É o que eu te recomendo. No quesito espiritual, né? Você pode ler livros aí sobre história, sobre questões emocionais, psicológicas de outros autores, beleza? Mas o ponto de fé mesmo, a sã doutrina, tá? A base do evangelho, você tem que ficar. Esquece isso daqui. Esquece essa mulher. Essa mulher era doida, tá? Arriscado, perigoso, irresponsável. Falsa profetisa, galera, pelo amor de Deus. Bom, vamos entrar agora nas maldades dela. Ela fez muita maldade com muita gente, tá? Muita gente. E levou pessoas até ao hospício. Ao hospício. Isso não estou exagerando, aconteceu, tá? Bom, Lucinda Burdick. Você lembra da Lucinda Burdick? Ela escreveu uma coisa muito interessante, a gente relatou acho que foi no último vídeo. Ela escreveu o seguinte: pessoas de todas as igrejas logo começaram a abrir os olhos e se posicionaram decididamente contra as visões dela. E assim que o faziam, ela costumava vê-las com manchas em suas vestes. Como ela expressava: eu pessoalmente conhecia vários ministros a quem ela via chegando ao reino com coroas tão brilhantes, cheias de estrelas. Assim que se opunham às visões, ela os via condenados, amaldiçoados e perdidos para sempre, sem esperança. E era exatamente assim que ela agia. Não foram
não foram poucas as vítimas da ira dessa senhora, tá? Ela deixou um rastro longo ali de almas massacradas por ela ao longo do caminho. Vejamos algum desses nomes. J.C. Day. O ancião J.C. Day foi registrado na história do movimento Millerita como sendo uma das pessoas que haviam levantado a questão do sábado. Ele acreditava no sábado, beleza. Ele escreveu um artigo ali no periódico Midnight Cry que levou muita gente a crer na guarda sabática, tá? Mas isso até antes do casal White adotar ali a questão do sábado por influência do Joseph Bates. Mas ocorre que o Sr. Day, ele nunca foi fã de Ellen White, nunca creu na doutrina da porta fechada e também não acreditava nas visões de Ellen White, tá? Vamos ver o que Ellen White falou desse cara. Eu vi que o comportamento de J.C. Day, enquanto entre os defensores do mensageiro, era cruel, tortuoso e perverso. Essas pessoas eram colaboradoras de Satanás e dos anjos malignos. Eu vi J.C. Day fortalecendo as mãos de homens perversos, tentando minar a confiança do povo de Deus em nós e nas visões. Eu vi que J.C. Day nunca percebeu que havia sido um colaborador próximo de Satanás e de seus anjos malignos. Anjos malignos estão puxando as cordas do coração dele, e J.C. Day e outros os ajudam. Coitado do J.C. Day. Fica claro aqui o modus operandi de Ellen White, né? Se você era contra ela, você era colaborador de Satanás. Se você não cria nas visões dela, colaborador de Satanás. Cria nela, mensageiro do céu, cheio do Espírito Santo. Não cria nela, colaborador de Satanás. Bom, mais um cara aqui, J.F. Chaffee. Ele cria na palavra de Deus, cria na guarda do sábado, mas não cria no dom profético de Ellen White. E também não cria no juízo investigativo. Ellen White resolveu então ter uma visão sobre ele e publicá-la. Eu vi o caso de Chaffee, que ele professava ser santificado, mas seu coração não era reto diante de Deus. O Sr. Chaffee ouviu aquilo e não deixou por menos. Ele resolveu responder ali a alegação caluniadora de Ellen White. Ele escreveu assim: eu disse claramente a White, sua esposa, que não acreditava nas visões, e foi por isso que ela teve uma visão sobre mim. Mas posso dizer, nunca reconheci isso como verdadeiro. Tipo, cara, tô nem aí pra isso. D.M. Kenwright. Esse cara aqui, curioso o caso dele, porque ele fazia parte do núcleo duro de Ellen White. Ele era um cara bem próximo, ajudou eles ao casal White, né? Ele ajudou eles a levantar ali os hospitais ali na época, as escolas. Esse cara fez muito pela Igreja Adventista, mas ele se tocou depois de um tempo que a mulher era uma fraude, né? E ele abandonou a Igreja Adventista, viu que passava de uma loucura, e ele publicou um livro com muitas revelações ali extremamente comprometedoras a respeito da Sra. White, tá? Que se chama The Life of Ellen White, se eu não me engano. Muito bom esse livro aí. Infelizmente, a retaliação por parte da igreja e por parte dos membros e por parte da própria Sra. White foram muito pesadas contra o Kenwright. Tipo assim, ninguém sofreu um ataque tão pesado até hoje, creio eu. Talvez Desmond Ford, mas nem ele, assim, tipo, Kenwright foi massacrado, entendeu? Nem o Papa, né, sofreu tanto ataque quanto esse cara, coitado. Bom, Ellen White, ela escreveu uma carta, quando ela viu que o Kenwright estava... De novo, ela era bem sagaz, ela viu que o cara ia dar problema, então ela pegou e mandou uma carta para ele. Só que ela era sagaz, mas ela, né, cometia vários erros, ela deixou um monte de rastro, tanto que a gente está mostrando tudo aí. E ela cometeu um erro com esse cara, porque ela não deveria ter mandado essa carta. Olha a carta que ela mandou para ele. Ancião Kenwright, querido irmão, fiquei triste ao ouvir sobre sua decisão, mas já tinha motivos para esperar por isso. É um momento em que Deus está testando e provando seu povo. Tipo assim, você era joio, né, cara? Tudo que pode ser abalado será abalado. Apenas aqueles que estão firmes na rocha eterna permanecerão. Aqueles que confiam em seu próprio entendimento, que não estão constantemente ligados a Cristo, estarão sujeitos a mudanças como essa. Se sua fé estava fundamentada no homem, então podemos esperar exatamente esses resultados. O cara continua cristão, cara. O que você está falando, Ellen White?
Mas se você decidiu romper todos os laços conosco como povo tem um pedido a fazer, por seu próprio bem, olha a ameaça, e também pelo bem de Cristo, afaste do nosso povo, não os visite e não compartilhe suas dúvidas e escuridão entre eles. Satanás está exultante por você ter saído de sob a bandeira de Jesus Cristo e estar sob a dele. Ele vê. Cara, parece que eu tô vendo. Meu Deus do céu, parece que eu tô vendo. É o mesmo espírito, galera. Eu tô vendo assim os pastores adventistas. Hoje em dia é a mesma coisa. Falando com as pessoas que saem, né? Os dissidentes, como eu, como o Rodrigo Custódio, Wagner Olmos, a Débora Buffoni, toda essa galera aí. Mesma coisa. Eles ameaçam, entendeu? Fique longe. Aí eles colocam a igreja adventista como sendo Cristo. É a mesma coisa para eles, assim, né? Nessa situação, né? Ó, você está contra Jesus Cristo. Não, estamos contra uma seita, tá? Somos de Jesus, amigo. Somos de Jesus. Estamos contra as suas loucuras, suas falsas profecias, seus plágios, né? Continuamos com Cristo. Aliás, agora estamos verdadeiramente com Cristo, né? Porque ele nos resgatou dessa cilada aí. Vamos lá. Ele vê em você um agente valioso, Satanás, né? Vê em você um agente valioso para construir o seu reino. Você está seguindo exatamente o caminho que eu esperava que seguisse se cedesse à tentação. Você sempre desejou poder, popularidade. Isso é uma das razões para a sua posição atual. Mas eu te suplico, guarde suas dúvidas, suas perguntas, seu ceticismo para si mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ela sabia, ela falou, esse cara aí vai me dar problema. Meu Deus, ele sabe de muita coisa. As pessoas lhe deram crédito por mais força de vontade e estabilidade de caráter do que você possui. Olha isso! Achavam que você era um homem forte, e quando você expressa seus pensamentos e sentimentos sombrios, Satanás está pronto para torná-los tão poderosos em sua natureza enganadora que muitas almas serão enganadas e perdidas através da influência de uma alma que escolheu a escuridão em vez da luz e se colocou presumidamente ao lado de Satanás nas fileiras do inimigo. A influência da dúvida. Não peço uma explicação sobre o seu curso. O irmão Stone queria ler sua carta para mim. Eu recusei ouvir. A respiração da dúvida, da queixa e da descrença é contagiosa. Se eu tornar minha mente um canal para o fluxo imundo, a água turva e poluente procedente da fonte de Satanás, alguma sugestão pode permanecer em qualquer mente, poluindo-a. Se as sugestões dele tiverem tanto poder sobre você a ponto de levá-lo a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, a amizade dos inimigos do Senhor, eu não quero ouvir nada sobre suas dúvidas. E espero que você se resguarde para não contaminar outras mentes, pois a atmosfera ao redor de um homem que ousa fazer as declarações que você fez é como um miasma venenoso. Eu te suplico, afaste-se completamente daqueles que creem na verdade, pois se você escolheu o mundo e os amigos do mundo, vá com aqueles da sua própria escolha. Não contamine as mentes de outros e não se torne o agente especial de Satanás para trabalhar na ruína das almas. Que medo que você tava, hein, Ellen White, desse cara? Bom, ela já sabia, né? Não por visão, porque ela não tinha isso, mas por sagacidade, que o Sr. Ken Wright seria um problema grande para ela, como de fato foi, se concretizou. O apelo dela, porque foi um apelo que ela deu muito tapa na cara dele, foi muito afrontoso, então surtiu o efeito contrário, esse cara ficou irado, mais ainda. E aí divulgou lá um monte de segredo dela público, foi horrível para ela. E tá lá no livro dele lá, galera. The Life of Ellen White. Se fosse você, eu leria. Se você tem, sabe falar inglês, muito bom, tá? A.F. Ballinger. Bom, o Sr. Ballinger foi um pastor adventista, né? Que desempenhava ali o ministério dele na Inglaterra. E, estudando o livro de Hebreus, como eu e outros, foi confrontado ali com a dura verdade que o juízo investigativo não poderia ser verdadeiro. Bom, a partir desse momento de clareza mental e espiritual, o Sr. Ballinger decidiu não mais pregar a respeito do juízo investigativo e passou a divulgar publicamente, mesmo sendo pastor adventista ainda, todas as suas oposições ali com relação a essa falsa doutrina. Bom, o que aconteceu com isso? A igreja adventista, obviamente, o demitiu sumariamente. E, em desespero, o Sr. Belli escreveu uma carta a Ellen White,
Coitado, ele achando que Ellen White ia ajudar ele. Olha o que ele escreveu. Expondo as sinceras dúvidas dele sobre a doutrina que é a espinha dorsal da Igreja Adventista, a fraude do juiz investigativo. Bom, olha lá o conteúdo da carta. E agora, irmão White, o que posso fazer? Se aceito o testemunho das Escrituras, se sigo minhas convicções conscientes, me vejo sob a sua condenação. E você me chama de lobo em pele de cordeiro e adverte meus irmãos e os membros da minha família contra mim. Coitado desse cara. Mas quando me volto triste para a palavra do Senhor, essa palavra diz o mesmo e temo rejeitar a interpretação de Deus e aceitar a sua. Ou seja, a palavra de Deus dizia que o juiz investigativo estava errado. E ele estava com medo. Eu vou rejeitar a palavra de Deus para aceitar a tua? Ah, se eu pudesse aceitar ambos. Mas devo aceitar apenas um. Não seria melhor aceitar a do Senhor? Olha que... Se rejeitar a sua palavra e se rejeitar a palavra de Deus, né, e aceitar a sua, poderá você me salvar no julgamento? Agora ele foi bem. Quando lado a lado estivermos diante do grande trono branco, se o mestre me perguntar por que ensinei que dentro do véu estava no primeiro compartimento do santuário, o que devo responder? Devo dizer, por que a irmã White, que afirmava estar comissionada para interpretar essas escrituras para mim, disse-me que essa era a verdadeira interpretação e que se eu não aceitasse e ensinasse estaria sob sua condenação? Uau! Ele deu uns tapinhas ali na cara dela, hein? Bom, será que Ellen White recebeu essa carta bem? E falou, peraí, vou ajudar esse cara. Pelo contrário, ela sentiu porque ele deu mesmo umas cutucadas nela, né? Mas ela poderia ter falado, não, peraí, vamos conversar. Não, ela já voltou com os dois pés no peito do cara. Olha lá. Declaro em nome do Senhor que as heresias mais perigosas estão buscando entrar entre nós como povo, e o ancião Ballinger está destruindo sua própria alma. Eu testifico em nome do Senhor que o ancião Ballinger é guiado por agências satânicas e líderes espirituais invisíveis. Aqueles que têm a orientação do Espírito Santo se afastarão desses espíritos sedutores. Pronto, misericórdia. Stephen, não acaba, a lista é longa. E isso que eu cortei uma galera que tá, resumi bastante para esse vídeo aqui. Stephen McCluggagh, sei lá como se fala esse nome aqui. Foi um evangelista adventista que exerceu seu ministério na Austrália e Nova Zelândia por muitos anos. Bom, esse cara, quando Ellen White se mudou para a Austrália, ela e esse cara, esse senhor McCullough, se tornaram amigos, né, e passaram ali a trabalhar juntos. A assistente pessoal de Ellen White, a Fanny Bolton, conheceu esse cara e a esposa dele em 1897, numa cidade chamada Currumbong. A Fanny confessou ao casal que ela estava envolvida no esquema de escrever livros ali, artigos e cartas para Ellen White, que acabavam sendo publicados no nome dela. Olha isso, galera. Confessou para esse casal aí. Mas na verdade quem estava escrevendo mesmo era a Fanny. Em alguns casos ela falou, e tem alguns casos ainda que é pior. Não fui nem eu que escrevi, nem Ellen White. A gente plagiou de outros autores. Vários dos nossos livros foram plagiados. Contou pro cara. O cara não conseguiu segurar a língua e espalhou para meio mundo lá. A congregação toda adventista que ele fazia parte ficou sabendo. E aí, né, a coisa pegou fogo, né? Rapidamente, Ellen White descobriu que a Fanny tinha divulgado o segredo para esse casal aí. Deixou ela furiosa. E ela disse o seguinte sobre a Fanny. As agências satânicas têm trabalhado através de Fanny Bolton. Vocês não acham um pouco estranho, galera? Que tenha tanta gente assim expondo ela e ela xingando todas as pessoas. Não acha estranho isso? Que o círculo dela, tanto de gente, tanto de confusão, é estranho, né? Um pouquinho estranho. Você não acha, irmão adventista? A própria assistente pessoal dela falou: não dá, a gente tá plagiando. Teve outra que falou também, a Marian Davis. Bom, o Sr. McCullough entregou sua carta de desligamento com a instituição adventista e alegou que o seguinte, ó,
o motivo, né? Os motivos. Rejeito completamente as afirmações da Sra. White de que nesses dias Deus fala aos homens pelos testemunhos do seu espírito através da Sra. White. Também lamento as visões dos adventistas do sétimo dia sobre a expiação. Não me atrevo a acreditar que o sangue de Cristo não teve eficácia real até 1844. Uau! Tenho observado que as visões do santuário colocando a expiação de Cristo em 1844 retiram das pessoas a confiança na perfeição do mais glorioso evangelho da salvação plena, tornada perfeita pela oferta do sangue de Jesus Cristo de uma vez por todas. Caraca, esse cara mandou bem, hein? Mandou bem, gostei. Os ensinamentos de saúde dos adventistas do sétimo dia sobre chá e consumo de carne foram transformados em testes da fé. Verdade. Ellen White era rica e gastava uma quantidade enorme de dinheiro em sua casa enquanto professava o iminente retorno de Cristo. Verdade também, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Verdade, tudo verdade. Bom, Ellen White, claro, né? O cara era um apóstata e escreveu o seguinte, ó. Os mais perversos falsos testemunhos saíram da boca do senhor e da senhora McCullough. E ele chamou o fiel testemunho dele sobre as suas práticas enganosas de lama e sujeira que Satanás derramou sobre os servos de Deus. Bom, coitado desse cara. Bom, mas ele mandou super bem ali na carta de desligamento. Muito bem. Tiveram vários outros membros da Igreja Adventista que foram atacados pela Sra. White, tá? E o que acontecia, gente? Olha só. Ela ia pregar. O mais terrível era quando ela ia pregar num local, ela ia lá, ouvia as fofocas de alguns membros daquela igreja, subia no púlpito e começava a falar os pecados de todo mundo no púlpito. E chocava os membros da congregação. Ela era impiedosa ali. E isso ela ouvia as fofocas. Muitas vezes nem era verdade as fofocas. E ela chegava e arrebentava no púlpito ali. Era implacável contra a congregação. Várias pessoas sentiram a fúria dela e foram destruídas. Olha só. O Ronald Graybill, que foi um dos secretários associados do White State, relatou um desses incidentes nefastos aí. Olha lá, James White defendeu o estilo e assim como o conteúdo das mensagens de sua esposa ao apresentar suas repreensões severas da melhor maneira possível. Ela convocou a congregação em Wright, Michigan, para se reunir em uma tarde de 1867 para ouvir ela ler 51 páginas de testemunho que havia escrito sobre vários membros da igreja. Aqueles repreendidos, relatou James, é claro, ficaram surpresos ao ouvirem sua condição descrita e foram lançados em grande aflição. De fato, é grande aflição mesmo. Olha o que ela falou, por exemplo, da irmã B. Vou chamar ela de irmã B. Que batalhava continuamente contra diversas doenças físicas e uma forte depressão. Olha só. Foi-me mostrado. Você tem sido alvo de muita empatia, porém, no seu estado mental atual, você não está apta para se casar. Não há ninguém que desejaria você na sua condição atual de desamparo e inutilidade. Se alguém pensasse que amava você, seria insignificante, pois nenhum homem sensato poderia considerar, por um momento, depositar seu afeto em um objeto tão inútil. Meu Deus! No momento atual, sua condição não é aceitável aos olhos de Deus. Caraca, a mulher estava em depressão, pô, coitada. Só que assim, peraí. Eu sei que esse vídeo tá longo, mas olha só. Ela chamou o seguinte, ó. Nenhum homem sensato poderia considerar por um momento depositar seu afeto em um objeto tão inútil. Gente, isso aqui é uma mulher de Deus falando isso de uma outra irmã. Para pensar, irmão adventista. Faz sentido você seguir essa mulher aqui. Só que assim, ela ficava indignada se a pessoa tinha depressão, mas ela também ficava indignada se o pessoal era muito alegre. O bom humor também incomodava ela. Ela não queria. Teve uma tarde de sábado, em 1868, né, num culto na cidade de Tuscola, Illinois, que a Sra. White decidiu discursar longamente a respeito do terrível pecado de se fazer piadas ou brincadeiras no dia de sábado. Afinal de contas, o santo sábado do Senhor deveria ser um dia de muita seriedade e cara feia no ambiente da igreja. Mais uma vez, ela publicamente repreendeu diversos membros ali, mas principalmente de maneira mais incisiva o casal Dowd. A senhora Dowd não pôde conter as lágrimas e em desespero clamava a Sra. White.
Você me matou completamente, você me matou. A senhora White respondeu insensivelmente. Isso é exatamente o que eu esperava que a mensagem que eu trouxe fizesse. Caraca, mano. Tem vários outros relatos, tá? Eu vou resumir aqui que tá muito longo o vídeo, mas sabe o que que ela fez também? Isso aqui eu vou ter que ler porque é muito pesado. Ela também foi. é, o filho dela, Edson, foi alvo de bullying da própria mãe, da senhora White, tá? Em diversas situações. O Ronald Gray Bill, que é esse cara que escreveu um livro bem bacana também dela, trouxe diversos relatos cruéis sofridos pelo coitado do Edson ali, nas mãos da senhora White. Olha só. Edson frequentemente se via sob os cuidados de uma família e depois de outra. Imagine, ó, deixa com essa família, deixa com essa outra família. Ela largava o Edson ali. Quando seus pais estavam com ele, interpretavam suas frequentes doenças como parte do ataque de Satanás ao movimento adventista e as suas respectivas curas como evidência do endosso de Deus aos esforços públicos deles. Assim, mesmo em seus sofrimentos, ele era apenas um complemento às carreiras deles. Tipo assim, o Edson tá doente. Olha lá, Satanás tá atacando a gente através do Edson. Que porcaria. Aí o Edson melhorava. Tá vendo? Ó, Deus agora curou ele por causa da gente, pelo nosso trabalho. O Edson era apenas um anexo ali ao ministério dele. A infância nômade não foi a única carga pesada de Edson. Ele também sofria com as constantes comparações desfavoráveis que seus pais faziam entre ele e seu irmão Willie. Desde que Willie nasceu, Edson recebia constante repreensão e condenação, enquanto seu irmãozinho recebia elogios e incentivos constantes. Willie era um bebê de bom humor, que raramente chorava. Edson tinha mais vida e agitação. Edson parece ter ficado preso em um ciclo vicioso, porque ele frequentemente falhava, e esperava-se que ele falhasse, e provavelmente por esperar isso dele, ele falhava repetidamente. Sem dúvida, ele era assombrado pela culpa também, pois os conselhos e repreensões que recebia estavam carregados com um pesado senso de pecado e de dever negligenciado. Ellen frequentemente o lembrava de que sua vida era um erro, pior que inútil e um fracasso. A própria mãe falava isso do filho, galera. Isso aí tá no livro do Graybill ali, ó. Power of Prophecy. Pesado demais isso, meu Deus. Tá, vamos agilizar aqui, mas a gente tem que falar sobre a Fanny Bolton, que isso aqui foi um dos casos mais sérios, né? Fanny Bolton foi uma das principais editoras e assistentes pessoais de Ellen White, vocês sabem. Poucas pessoas conheceram Ellen White como a Fanny Bolton conheceu. E a Fanny relatou que ao editar várias cartas ali da Ellen White a outras pessoas, cartas que ela realmente tinha escrito, o espírito da Fanny se entristecia ao ver tamanha crueldade nas palavras da Sra. White. Em 1892, ela escreveu para a Sra. White expressando o quão doloroso era para ela ter que editar esses testemunhos aí mais severos. Olha só. Às vezes, ou melhor dizendo, sempre, eu desejava não ter nada a ver com aquelas cartas que eram mais severas, cortantes. Muitas vezes me perguntei se suas palavras não eram desnecessariamente duras. Bom, Fanny confrontou ela sobre isso e sabe o que Ellen White fez com a Fanny? Esbofeteou-lhe a face, deu um tapa na cara dela. Em seguida, Ellen White demitiu ela e começou a denegrir a imagem dela. Olha o que ela escreveu, a Fanny, sobre o ocorrido. A Sra. White me cortou de todos os canais dos jornais e editoriais, escrevendo injusta e cruelmente a meu respeito, o que me levou à beira da morte. Tá, ela conseguiu sobreviver, a Fanny, do tamanho assassinato de reputação, mas o psicológico dela já não funcionava direito e ela acabou sendo internada num hospício em Kalamazoo, Michigan, por muitos anos por causa do tempo que ela passou ali convivendo com Ellen White. Teve também o Andrews, J.N. Andrews, que leva o nome da Universidade Andrews hoje por causa desse cara que foi um grande missionário adventista, ali, um dos pioneiros mais importantes da igreja adventista, foi escritor, editor e teólogo. Apesar de todo esse trabalho e devoção que ele teve para a igreja, ele não foi poupado dos terríveis ataques psicológicos ali perpetrados pela Sra. White.
porque ele não aceitava os escritos dela como sendo inspirados por Deus, né? Então, em 1860, toda a ira da Sra. White recaiu sobre o pobre Andrews, foi colocado numa carta de 24 páginas ali, endereçada a ele e à esposa, porque ele não aceitava as visões dela. Olha só. Vi que o irmão John sofreu extremamente em sua mente. O irmão John, que é o Andrews, foi levado quase à insanidade. Vi que sua família não está isenta de culpa. Eles não permanecerão na luz até que apaguem o passado ao confessarem seu caminho errado, ao se opor aos testemunhos dados por Deus. Porque eles não aceitavam as visões dela, os escritos dela. Ele perturbou a mente de Henry Nichols em relação às visões, e Henry nunca se recuperou. As visões são ou de Deus ou do diabo. Não há posição intermediária a ser tomada nessa questão. Com relação a isso, a gente concorda com Ellen White. Com certeza não era de Deus, portanto era do diabo. Mesmo sendo atacado por Ellen White, o Sr. Andrews continuou trabalhando pela Igreja Adventista, né? A gente sabe disso. Mas a sua vida foi marcada por tragédias e várias dificuldades. Ali ele perdeu a esposa em 1872. Em seguida ele foi para a Europa, realizar missões com seus 2 filhos. Mas em 1878 ele retornou para os Estados Unidos para enterrar sua filha Mary e também o seu irmão. A saúde dele entrou em declínio. Ele não pôde voltar às missões na Europa até o ano seguinte. Pô, compreensível, né? O cara perdeu um monte de gente da família. Mas mesmo com todas as dificuldades, a Sra. White não apresentou nenhuma misericórdia ali, ó, o coitado do Sr. Andrews. Então a Ellen White enviou uma carta a B.L. Whitney criticando o Andrews duramente. E o teor da carta foi apresentado por Joseph Smoot na primavera de 1984 numa edição da revista adventista Adventist Heritage. Olha ali o que foi escrito. Ela disse que Andrews, esse cara falando sobre Ellen White, né? Ela disse que Andrews havia dado a impressão de sofrer quando ele suportou nada mais do que os trabalhadores comuns em sua primeira experiência nesse trabalho. Ela considerava Andrews como tendo uma mente doente. A Sra. White pensava que John Andrews morreria e disse que não poderia orar por sua vida, pois considero que ele tem segurado e ainda está segurando o trabalho na Suíça. Ou seja, ela queria que ele morresse porque ele estava atrapalhando o trabalho lá na Suíça. Cara, como que uma verdadeira mulher de Deus, profetisa do Senhor, não consegue nem orar pelos missionários da sua própria igreja, passando por dificuldades emocionais e de saúde? Só pela uma vingança pessoal, porque ele não cria nas visões dela, nos escritos dela, como sendo inspirados, né? O Sr. Andrews não conseguiu resistir a uma outra carta que ela mandou para ele lá, e acabou falecendo no dia 21 de outubro de 1883. Olha a carta que ela mandou para ele. Ela disse, de novo o Joseph Smoot escrevendo o que ela disse, né? Ela disse que, se você descer, isso agora, palavras dela, se você descer à sepultura, não quero que você desça enganado. Ela prosseguiu para enumerar os defeitos de caráter dele. Sentindo que as famílias Andrews e Stevens eram uma má combinação desde o início, ela acreditava que tinham fomentado nele o desejo de buscar simpatia, de gostar de ser piedoso, de ser considerado como alguém sofrendo privações e como um mártir, tipo, você se faz de coitado. Ela o repreendeu por se concentrar em si mesmo, por lamentar sua esposa e filha, como tinha feito, falando extensamente sobre sua rejeição ao conselho dela sobre se casar novamente. Ele nunca o fez. Ela disse a ele que não tinha sido um bom pai para seu filho Charles. Olha isso, o cara estava morrendo. Ela, você não foi um bom pai para o seu filho. Tem mais, gente. Tem muito mais gente que você vai ver no livro. Não dá para. O vídeo está muito extenso. Até deveria talvez ter feito 2 partes desse vídeo, mas é muita coisa. Que os devaneios dela foram vários, né? Vocês já sabem. Mas o caso é racismo, gente. Conselhos extremamente perigosos com relação a crianças, de poder levá-los aí à morte por não deixarem essas crianças sem comer. Isso pode levar a tragédia aos lares adventistas. Isso é um fato. Influências negativas. E o racismo é um crime hediondo, tá? E está escrito aqui nos livros dela. E, enfim, outros conselhos equivocados sobre o regime alimentar que a gente vai falar lá na frente, mas assim, além das coisas cômicas, a gente teve essas questões absurdas, pesadas, sérias aqui, né? Que podem dar um problema sério. Ela também, como a gente viu, falou muita besteira com relação à ciência, astronomia, loucuradas ali, né? Mas esse é basicamente só mais um peça do quebra-cabeças que a gente encaixa para mostrar
de fato, como ela era uma falsa profetisa, né? Nunca foi inspirada por Deus. E a gente viu até agora o que? Que Ellen White foi alguém que deu conselhos tão ruins para os seus seguidores a ponto de levá-los a tragédias de grandes proporções, cometeu erros crassos sobre relatos bíblicos básicos, retaliava e amaldiçoava aqueles que descobriam a respeito de suas falcatruas, ela era racista, ela plagiava descaradamente conteúdo de outros autores, nunca acertou uma previsão profética, isso que a gente viu até agora. Criou falsas doutrinas e apresentou um outro evangelho ao seu público, influenciando negativamente a muitos. Operava segundo o espírito de Jezabel, a gente viu isso no primeiro vídeo, controlando e manipulando os homens líderes da instituição adventista. Caluniava e assassinava reputações de verdadeiros homens de Deus. Rotulava legítimas denominações cristãs como Babilônia e sinagogas de Satanás. E alienava os adventistas do restante do corpo de Cristo. Isso foi somente o que a gente viu até aqui, gente. É pesado, mas é verdadeiro. Enfim, é muito triste, né? Algumas coisas que a gente viu, algumas coisas são cômicas, outras são tristes, outras são preocupantes, outras são irresponsáveis, outras são criminosas, né? Racismo, deixar criança sem comer, hoje em dia plágios, etc. Enfim, é muita coisa até agora e a gente só está no 6º vídeo, tem mais pelo menos 9 vídeos pela frente. Então não deixe de assistir, galera. Se você não viu algum vídeo passado, assista, volte lá, assista os vídeos. Compartilhe esses vídeos sem dó, passa para o maior número de pessoas possível. Se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Curte aí o vídeo também e não se esqueça das promoções, muito importante. Deixa uma avaliação lá na Amazon do volume 1, joga para mim nos stories, me marca que você vai estar concorrendo e aqui no YouTube deixa um comentário. Esse vídeo foi muito engraçado e sério também de fazer, em algumas partes triste, mas é uma mistura de emoções, né? E o próximo vídeo a gente vai falar sobre algo bem interessante. Não deve ser um vídeo muito longo, mas é um vídeo interessante pra caramba, que são os casos de polícia que Ellen White se envolveu. Israel Damon, prisões na Austrália e outras cositas más. Não perca, daqui a 2 dias, às 8 da noite, 8h00 da noite, aqui no YouTube. Entre lá no site descortinandoadventismo.com se você quiser adquirir o livro. E nos vemos daqui a 2 dias. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até lá. Eu amo a tua presença.